Então, hoje nós vamos falar de otites, ok? São as infecções, tá? Da orelha externa, orelha média e orelha interna, ok? Então, muito bem. Então, hoje a gente vai falar das otites, que são essas infecções que podem acontecer na orelha média, na orelha externa e na orelha interna. Então, vamos voltar um pouquinho na anatomia. Encaminho o material bibliográfico para vocês mais tarde, que eu ainda não encaminhei, ok? Vou mandar direitinho. Então, em relação à anatomia aqui, vamos relembrar lá. Vocês tiveram alguma coisa no segundo período, não foi? Quando a gente teve a aula de otite, as aulas de otoscopia, né? Então, a gente tem nessa região aqui o pavilhão acústico externo, o conduto auditivo, tá? E a membrana timpânica aqui dentro. Então, esse conjunto aqui, ele forma a famosa orelha externa, tá? Lembrando que o meato acústico externo é essa abertura que a gente tem do conduto auditivo externo, ok? O conduto está todo nessa região e a membrana timpânica ela é o limite medial dessa orelha externa, tá? Quando eu falo em otite externa, eu estou falando de qualquer inflamação ou infecção que acometa essa região da estrutura externa, tá? Logo mais internamente, logo depois da membrana timpânica, eu tenho a famosa orelha média, que seria o fenda timpânica. Vocês vão achar em alguns livros essa nomenclatura. É um espaço aéreo, então eu tenho ar nessa região, tá? E quem manda ar para cá é a tuba auditiva, que é esse canal que ele vai desembocar lá na nasofaringe, na região do cavo, tá? Então, logo ali no final da cavidade nasal. Todos os dias, então, essa cavidade ela é revestida por epitélio do tipo respiratório secretor e todo dia produz uma secreção, o epitélio que é secretivo. Essa secreção que é fisiológica, tá? Ela escorre, vai embora pela tuba auditiva e a tuba ela fica fechada passivamente. Todas as vezes que eu bocejo, tá? Que eu engulo, tá? Essa tuba vai abrir através do músculo tensor do véu palatino. Quem puxa, quem faz essa tuba abrir é o tensor do véu palatino e o ar vai subir e vai aerar essa cavidade, tá? Então, quando eu escuto, a gente vai falar melhor da audição na aula de surdezes, né? O que acontece? O som, ele entra, ele vai balançar, vibrar essa membrana timpânica. Esse som, ele é amplificado pelo martelo, a bigorna e o estribo. E ele vai ser transformado numa onda de endolinfa aqui dentro da cóclea, que vai causar uma despolarização dessas células ciliadas, e com isso eu tenho audição, eu consigo escutar, tá? O que vai acontecer aqui? Se eu não tiver um ambiente apropriado aqui nessa região da orelha média, eu não consigo ter uma audição eficaz, ok? E um outro problema são as infecções ou inflamações que podem acometer essa região que a gente chama de orelha média, tá? São as famosas otites médias, tá? A estrutura que forma a orelha interna é a cóclea e o labirinto, que a gente volta melhor nele na aula de labirintopatias. Essas duas estruturas são chamadas de orelha interna, tá? E essas estruturas, elas podem também ser acometidas por processos infecciosos, né, ou inflamatórios, que a gente chama de otites internas. Então, a gente relembra a anatomia aqui para entender exatamente o que acontece quando eu falo de uma otite externa, de uma otite média ou de uma otite interna. Então, o que é importante na anamnese? Tá? A primeira coisa, né, vou familiarizar vocês com alguns termos semiológicos, ok? Então, otalgia. O que é a otalgia? É a famosa dor no ouvido. Então, quando o paciente fala, olha, eu estou sentindo uma dor no meu ouvido, ele está com queixa de otalgia. A gente descreve assim na anamnese, ok? E existe a otalgia propriamente dita, ou seja, aquela otalgia que ela é decorrente de alguma coisa no ouvido. E a otalgia reflexa. Vamos lembrar um pouquinho da anatomia. Eu tenho a orelha, ela fica no meio mesmo, no centro da cabeça, ok? Então, eu tenho uma... Por que a gente fica com a cabeça ereta? A cabeça é uma bola em cima de um pilar, que é o pescoço. Por que eu consigo ficar com a cabeça ereta? Eu tenho uma série de músculos que puxam para trás, puxam para frente, tá?
para a lateral direita e a lateral esquerda. E eu consigo manter a cabeça estável por causa dessa ação da musculatura. Além disso, eu tenho a PM aqui, tá vendo? Ó, nessa região aqui, que ela é bem próxima do conduto, ok? Então, qualquer descompensação dessa musculatura, cervicalgias, problemas de ATM, tá? Esses problemas musculares podem cursar com o que a gente chama de otalgias reflexas. Então, o paciente refere que a dor é no ouvido, mas não tem nada a ver com as estruturas do ouvido. Outras causas de otalgia reflexa, as causas internas, tá? Então, a amidalite, né, que a gente já discutiu no outra aula, então as infecções de garganta, elas podem cursar com otalgia reflexa. Então, não é incomum que o paciente fale, nossa, minha garganta começou a doer ontem, hoje até o meu ouvido está doendo, tá? O paciente tem aquela sensação que piorou, que talvez está acometendo o ouvido, mas na verdade nada mais é do que uma otalgia reflexa, pois a inervação sensitiva de ambos é igual, tá? Então, a gente chama de otalgia reflexa. Outra coisa que chama atenção na otalgia reflexa, aquele paciente que eu não acho nada, otoscopia normal, não tem nada que sugira essa questão muscular, tá, a garganta tá boa, pode ser o primeiro sintoma de um tumor de supraglote, um câncer mesmo de supraglote. Então, aquele paciente que é tabagista, é etilista, então ele tem fator de risco, né, para câncer de laringe, de boca, e começa com essa otalgia esquisita, você não acha a causa, você tem que pensar em câncer mesmo de supraglote, tá? Pode ser o primeiro sintoma. Então, eu costumo brincar o seguinte, eu falo que o ouvido ou dói ou não dói, tá? Otite externa dói muito, tá? Otite média aguda dói muito. A otite interna, ela tem outros sintomas auditivos e vestibulares que a gente vai ver melhor depois, tipo tontura, zumbido, flutuação auditiva, tá? Essas dorzinhas de ouvido, meu ouvido dói de vez em quando, finca de vez em quando e tal, em geral não são do ouvido, então a gente tem que ficar atento aí, tá? E caracterizar se isso é agudo ou crônico. Serve o mesmo raciocínio, em geral, as otalgias, elas são agudas, aquelas otalgias decorrentes de otite externa, de otite média aguda, elas são mais agudas, né? A otite média crônica, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente, ela costuma não doer, ela costuma ser indolor, ela tem outros sintomas. Em geral, essas dores crônicas também não têm a ver com o ouvido, tá? Otorreia, o que é otorreia, tá? A otorreia, ela é a secreção, né? Essa secreção, às vezes fluida, mais amarelada, mais espessa, às vezes de odor fétido, que a gente fala, um odor mais forte. E o paciente, às vezes, ele fala para você, né, a linguagem leiga, ele fala que o ouvido está purgando, tá? Então, essa purgação no ouvido que o paciente fala, tá? Ela é o que a gente chama de otorreia, tá bom? Em relação à dor, tá? Você tem que perguntar, às vezes, a otite externa, ela dói muito, tá? Quando você vai fazer a retificação do conduto. Na aula de otoscopia, vocês lembram? A gente retifica o conduto para trás e para cima, não é isso? Para conseguir abrir melhor o meato acústico externo e fazer a otoscopia com mais facilidade. Essa dor, a manipulação do conduto, ela sugere otite externa. Então, tem alguns dados ali na anamnese, tá? Que elas sugerem para nós que existe uma otite ali ou que não existe, tá? Fazendo essa anamnese, depois a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o exame de otoscopia. Então, eu preciso de um otoscópio, tá? Eu preciso de um otoscópio com uma boa luz, esses otoscópios, às vezes, que tem uma luz mais fraca ou que a pilha está fraca. Gente, não adianta você fazer uma otoscopia com uma luz fraquinha, você não vai conseguir examinar as estruturas. Vocês viram isso nas aulas práticas de otoscopia lá no segundo período. Às vezes você pega um otoscópio com uma pilha mais fraquinha, você fica ali na dúvida. A hora que você pega um otoscópio com uma pilha mais forte, né? Que a pilha está nova, que a luz está otimizada ali, é outra visão, tá? Então, o otoscópio tem que ser bom. Bom, o que eu falo? Ter uma boa luz, ponto, tá? E eu tenho vários tamanhos de espéculos, são espéculos auriculares ou otocones, vocês vão achar essa nomenclatura também na literatura. E eu tenho vários diâmetros, porque eu tenho vários diâmetros de conduto auditivo, tá? Mas eu sempre tenho que pegar o otoscópio com o maior diâmetro possível, não é isso que a gente combinou? Por que isso?
Quanto maior o diâmetro, mais fácil é o meu exame. Eu tendo uma área de visão maior, eu consigo entrar ali no conduto e já ver aquela membrana quase completa. Eu pego já no mesmo campo ali, cabo do martelo, triângulo luminoso, uma parte grande da membrana, tá? Se eu pego um otocone, um espéculo fininho, eu entro ali, eu não sei se eu estou antero superior, se eu estou antero inferior, eu não sei onde é que eu estou ali. E além disso, eu tenho mais chance de machucar o paciente, tá? Então sempre, mas como é que eu vou saber qual que é o maior diâmetro possível para o conduto daquele paciente? Você pega o maior espéculo que você tiver lá. Vocês vão observar que esse otoscópio, ele tem um otocone aqui que ele é menorzinho, tá vendo? Ele é baixinho e mais gordinho. Esse não é para fazer otoscopia de paciente que tem o ouvido normal. Ele é para fazer otoscopia de paciente que tem cavidade radical, que é quando a gente faz uma cirurgia mais agressiva de paciente que tem otite média crônica. Eu explico para vocês mais para frente melhor. Mas, teoricamente, você vai pegar o maior espéculo que tiver lá. Tentou retificar, não, tá grande? Volta e pega o segundo maior. É melhor do que você pegar um menorzinho depois e tentar subir. Então, sempre pega o que tiver o maior diâmetro, se achar que está muito grande, diminui o tamanho, ok? Em relação à otoscopia, tá? O que a gente vai olhar? Então, a primeira coisa, eu tenho que examinar o pavilhão auditivo, tá? Eu tenho que olhar a orelha do paciente, eu tenho que olhar se tem alguma cera, se tem alguma lesão externa aqui, se tem algum sinal de hiperemia, né, que é o vermelhão, algum edema, algum inchaço. Então, a primeira coisa é o pavilhão. A gente examina, né, macroscopicamente, sem necessidade do otoscópio. Não que o otoscópio seja microscópico, né, mas a gente examina a olho nu, falando, né, usando um termo mais correto. Então, depois eu vou retificar esse conduto, tá? Esse pavilhão, vou puxar ele para trás e para cima no adulto e para trás só ou para trás e para baixo na criança, tá? A criança eu posso puxar tanto só para trás como para trás e para baixo, tá? No adulto, sempre para trás e para cima. E a gente segura aqui a região da antihélice, né? Para você conseguir firmar e retificar, ok? Examino esse meato acústico externo. Daí eu vou introduzir o otoscópio com a luz acesa já, tá? E vou examinar o conduto auditivo externo. No final desse conduto auditivo externo, o que eu vou achar, gente? A membrana timpânica. E a membrana timpânica, ela consegue me indicar como é que essa orelha média está. Porque por transparência, eu consigo ver aqui se tem uma transparência normal dessa membrana. Se eu tiver qualquer processo inflamatório ou infeccioso dessa orelha média, o que vai acontecer? Eu vou ter uma opacidade dessa membrana. Então, a gente costuma dividir a membrana em quadrantes. Então, a gente faz uma cruz aqui, né? E eu examino a região antero-superior, tá? Antero-inferior, póstero-superior, tá? Póstero-inferior, né? E póstero-superior. Bem no centro dessa membrana timpânica, eu consigo ver o umbigo do martelo, que seria essa estrutura mais branquinha proeminente, tá? Eu tenho o ramo longo o cabo do martelo, desculpa, eu tenho o cabo do martelo nessa região, tá? Essa estrutura, ela fica presa à membrana timpânica, então quando a membrana timpânica vibra, é isso aqui que ela vibra, tá? E eu tenho uma outra estrutura aqui que a gente chama de triângulo luminoso, que nada mais é do que o reflexo da luz do otoscópio. Isso não é uma estrutura anatômica, tá? Isso é o reflexo da luz do otoscópio, porque essa membrana ela tem uma angulação de mais ou menos 30 a 45 graus, então ela é mais funda nessa região, mais superficial nessa região, tá? Mais medial aqui, mais lateral aqui. E esse reflexo que eu tenho aqui, ele indica uma rigidez, indica que essa membrana timpânica ela tá saudável, ok? Então, eu coloco aqui eu vendo o cabo do martelo e o triângulo luminoso, isso indica que essa membrana timpânica, ela tá saudável, tá? Qual que é a cor dessa membrana timpânica? A gente fala que é uma cor acinzentada, tá? Ela tem uma cor mais cinzenta, às vezes causa dúvida, uns vasinhos, tem umas membranas que elas são mais vascularizadas. Então, quando essa membrana ela tem uma vascularização, alguns vasos ali, a gente, será que isso é hiperemia? O que são esses vasinhos vermelhinhos? Tá? Isso não é hiperemia, não é vermelhidão. Às vezes tem alguns vasos nessa membrana timpânica, ok? Vocês vão ver que a membrana da otite ela é completamente diferente.
Então, quando eu falo em otites, eu posso subdividi-las em otite externa, como eu falei para vocês, otite média aguda e otite média crônica, o que a gente vai falar aqui. As otites internas a gente vai abordar melhor nas aulas de labirintopatia e de surdez, ok? Então, em relação à otite externa, são otites que acometem, tá, essa estrutura da orelha externa, ok? Então, eu tenho aqui a otite externa difusa, furunculose, pericondrite, otomicose, corpos estranhos e cerum. Vamos falar de uma por uma. Tá, a primeira delas é a otite externa difusa, ok? É a otite externa mais comum, teoricamente, é aquela otite que a gente tem depois de uma viagem, quando eu vou muito à piscina, muito à praia, muito a Caldas Novas, né? A gente fica lá na água quentinha o tempo todo. É uma doença de verão, tá? Então, ela tem a ver com uma diminuição ali daqueles mecanismos naturais de defesa que eu tenho. Então, eu tenho pelos, tá? Logo na entrada do meato. Eu tenho um pH mais ácido, tá? Que protege essa orelha, esse conduto externo. Eu tenho cerumen, tá? Que é produzido na região do terço externo e que protege também. E, além disso, eu tenho uma microbiota endógena que ela está ali e ela ajuda a equilibrar isso. Quando eu tenho um desequilíbrio dessas estruturas, o que acontece? Eu posso ter uma infecção por organismos que chegam lá e encontram aquele ambiente propício. Então, quanto mais água, tá? Ah, não pode deixar cair água no ouvido? Pode, gente, à vontade, tá? Não existe restringir a água no ouvido de paciente que não tem problema de ouvido, ok? Então, a água ela pode entrar normalmente, eu não preciso proteger para tomar banho, não preciso proteger para nadar, nada disso. Mas, às vezes, esse excesso de água, né? Estou nadando todo dia, fico o dia inteiro na piscina, lavando mais o cabelo, pode predispor o indivíduo a uma otite externa, ok? Então, isso vai ser uma infecção, tá vendo? Olha esse conduto aqui. Nesse conduto do lado esquerdo da tela, eu não consigo nem ver a luz do conduto, tá? Se eu tentar, por exemplo, fazer uma otoscopia aqui, ó, eu não consigo introduzir o espéculo, tá vendo? De tanto edema. O edema tá tão importante que chegou a colabar o conduto, tá? Eu posso ter situações assim. Aqui eu já consigo ver o conduto, mas vocês veem que eu nem consigo ver a membrana timpânica. Ah, professora, eu não consegui ver a membrana timpânica. Normal, tá? Na otite externa, às vezes a gente não consegue ver a membrana timpânica, porque tem tanta secreção nesse conduto, hiperemia, edema, que eu não consigo enxergar, tá, essa otite externa. Então, como eu falei para vocês, quem que está mais predisposto a ter otite externa? Nadadores, tá? Por ter por estar o tempo todo ali nadando e tal, e às vezes inventa de usar tampão, às vezes ele atrapalha, tá? Em vez de melhorar, porque querendo, na hora que você introduz ele ali, ele traumatiza um pouco o conduto, acaba tirando um pouco de cera, enfim. Indivíduos predispostos a reter água no conduto. Gente, não existe ficar água presa no conduto auditivo, tá? Então a água, ela entra e ela sai, ela vai entrar e vai sair, isso é normal. A não ser que eu tenha algum defeito anatômico. Então, eu tenho pessoas que têm, às vezes, defeitos ósseos mesmo, a gente fala de acidentes ósseos dentro do conduto, onde eu tenho pequenos espaços que não são, né, mais fundinhos, próximo à membrana, aí tudo bem, ele pode reter. Outra coisa que às vezes predispõe o indivíduo a reter água, descamação. Aquele indivíduo coça muito o ouvido, tem muita alergia, ou tem mania de ficar usando cotonete, tá? E aí ele acaba tendo uma descamação, aquelas pelinhas que estão ali, às vezes a água entra, forma uma válvula ali, não deixa a água voltar. Outra coisa que pode reter água no ouvido, rolha de cera. Então, aquele paciente que está com a cera acumulada ali e a água não volta. Então, em situações, né, fisiológicas no indivíduo rígido, não existe ficar água presa no ouvido, não tem que pingar álcool depois que nadar, não tem nada disso, tá? Deixa quietinho que a água vai sair sozinha. Umidade excessiva, por isso que é uma doença mais comum de verão, tá? Alergia, expliquei para vocês essa questão de ficar coçando, né? O trauma já entra aqui também, descamação, pode predispor, tá? Lavagem de ouvido. Todas as vezes que eu faço uma lavagem de ouvido no paciente, ele está sujeito a ter uma otite externa. Posso ter todo o cuidado, posso ter toda a higienização do material e tal. Eu jogo água ali dentro, né, sob pressão. Eu tiro cerumen, eu tiro microbiota, eu altero aquele pH, tá? Ele tende a alcalinizar.
Então, sempre que a gente lava o ouvido, eu estou predispondo o indivíduo a uma otite externa. Por isso que lavagem de ouvido tem que ser feita em situações pontuais, quando tem indicação, tá? E essa neutralização do pH tem a ver com isso que eu expliquei para vocês, essa alcalinização, ok? Qualquer coisa vocês me interrompem aqui, tá? Então, quando eu falo em agente etiológico, eu estou pensando em pseudomonas, tá? E em Staphylococcus aureus, ok? São os dois agentes, gente. Como eu falei para vocês, a otite externa ela é extremamente dolorosa. Então, eu brinco que a gente faz o diagnóstico até pelo telefone. Você fala assim com o paciente, puxa sua orelha para trás, doeu muito? Doeu, é otite externa, tá? Então, normalmente a gente suspeita da otite externa, né? O paciente vai queixar, mas não tem nada na anamnese que me sugira que é otite externa. A gente vai fazer a diferenciação com a otite média aguda realmente no exame físico, tá? O que chama atenção na otite externa é que, em geral, o estado geral do paciente está bom. Não tem febre, não tem mal-estar geral, tá? O paciente não tem uma IVAS em atividade, uma infecção de via aérea superior, um resfriado, uma alergia em atividade. Em geral, na otite média tem, tá? Então, esse paciente está normal. A única queixa dele realmente é o ouvido, tá? E quando eu vou fazer o exame físico, a hora que eu retifico o conduto, eu vejo ali, o paciente já reclama de dor, às vezes até atrapalha o meu exame físico, eu tenho dificuldade de fazer o exame físico, e eu vou encontrar aquelas alterações que eu mostrei para vocês, tá? Quando eu penso em tratamento, eu tenho que pensar em alguma coisa que cubra, né, que tenha um espectro de ação sobre a pseudomonas e o estafilococcus, tá? Por que eu coloquei esse nome aqui para vocês? Otite externa maligna necrotizante, tá? É uma otite externa que ela é causada por pseudomonas, tá? E ela é uma complicação da otite externa difusa. Ela é mais comum em pacientes que são imunossuprimidos. Aqui eu vou incluir os diabéticos, mesmo que compensados, tá? Por quê? O indivíduo que é diabético ele tem uma maior propensão e ela pode acontecer, inclusive, após uma lavagem de ouvido. Tem relato na literatura, eu conheço, né? Eu tive um paciente na época da residência que ele fez uma lavagem de ouvido, evoluiu como otite externa difusa, evoluiu para otite externa maligna necrotizante e foi a óbito, tá? É uma infecção muito grave. Ela tem uma necrose mesmo, a característica dela é uma necrose, vai necrosando o pavilhão, orelha média, base de crânio, tá? E vai entrando mesmo, vai tendo uma necrose, você tem que fazer um debridamento importante em bloco cirúrgico, entrar com antibiótico terapia e torcer para dar certo, tá? Então a gente tem que ter cuidado com pacientes que são imunossuprimidos e fazem otite externa difusa, tá? A gente vai ter que avisar para esse paciente que se ele não tiver melhor em 24 ou 48 horas, para ele retornar à unidade de saúde, né? Procurar atendimento médico, ok? A gente tem que ter esse cuidado aí com o paciente. Tratamento, então, a gente chama de gotas otológicas. Então, não há necessidade de usar antibiótico oral para otite externa, tá? Ciprofloxacino tópico, tá vendo? Existe associação de neomicina com hidrocortisona. E aqui a gente tem vários medicamentos no mercado, tá? O foco, né, do tratamento, a gente dá um foco maior lá nas aulas do internato de clínica médica, ok? Aqui o nosso foco é mais a semiologia e a fisiopatologia das doenças, exame físico, né? Mas eu gosto de entrar um pouquinho com vocês para vocês fecharem o raciocínio. Então, cipro, gente, seriam 2 gotinhas 2 vezes ao dia. Enquanto eu estiver com esse processo infeccioso em atividade, não pode cair água no ouvido. E a tendência do paciente é justamente o contrário, porque tá aquele pus, tá aquela secreção, então o paciente ele quer lavar, ele usa cotonete, ele mexe, o ouvido você tem que deixar ele quieto. Tem que deixar ele quietinho para ele reequilibrar a questão da microbiota, do cerume e tal. Então ele vai pingar o remédio, o que escorrer para fora aqui, que tiver feio, esteticamente ruim, ele vai limpar. Lá dentro é para deixar quietinho. E, em geral, a gente pede 15 dias sem água, tá? E esse tratamento tópico, 7 dias costuma ser o suficiente. Então, 2 gotinhas, 2 vezes ao dia, se for o cipro. A neomicina são 3 vezes ao dia, tá? E não deixar cair água. Quando é que eu vou precisar usar antibiótico terapia oral, tá? A cefalexina e o cipro são boas opções. Lembrando que a cefalexina não é tão boa para pseudomonas quanto o cipro, tá? Então, às vezes, a gente prefere, na prática, usar o cipro, porque eu já pego os 2 organismos bem. E eu só vou usar antibiótico terapia oral quando eu tiver complicação, tá?
Então, eu chego lá, na hora que eu vou examinar esse pavilhão, eu vejo que já tem um vermelhidão, uma hiperemia, um edema na região aqui do conduto, tá? Aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, onde eu tenho o conduto totalmente colabado, ok? Então, naquele paciente também eu vou acabar tendo que entrar com antibiótico terapia oral. Então, se eu entrei com antibiótico terapia oral associada ao tópico, esse paciente não está legal, ele está complicando, tá? Então, já está começando aí com uma pericondrite, com uma infecção, né, mesmo de tecidos moles em volta ali do conduto. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que reavaliar esse paciente em 48 horas, mais ou menos, ok? E se ele for imunossuprimido, talvez valha a pena até deixar esse paciente em observação. Se for um paciente mais orientado, você pode pedir para ele retornar em 24 horas, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. E como eu falei, não molhar o ouvido. Sintomáticos, posso usar? Pode. Aquele mesmo esqueminha de dipirona e paracetamol, não entra com anti-inflamatório, tá? Para a questão da analgesia. Otite externa tem febre? Nada em medicina nunca e nada é sempre, não é isso? Mas, em geral, não tem febre. Muito difícil otite externa ter febre, tá? Então, o estado geral, ele fica bom, ok? Então, agora passando para a nossa segunda doença, tá? A furunculose. A furunculose nada mais é do que um edema ali, um entupimento mesmo, né? Da região, de um daqueles folículos, tá? Um daqueles folículos de pelo que a gente tem no meato acústico externo, ok? Então, é como se fosse uma espinha ali mesmo na entrada do conduto, tá? Então, o que acontece? Em geral, a hora que ela drenar, vai melhorar. Costuma ter essa hiperemia em volta, né? Aquela área de flutuação ali. Posso ir com uma... E se você não prestar atenção, se você for direto fazer otoscopia, você passa dela e não consegue enxergar o problema. Por isso que é importante você examinar o meato acústico externo, né, a olho nu ali, colozinho do otoscópio, e depois introduzir para fazer a otoscopia. Então, você pode usar só neomicina e calor local, que normalmente vai drenar. Então, usa uma pomada de neomicina, usa o calor local que vai drenar. Se você quiser também com uma agulhinha fazer um furinho e drenar, pode, não tem problema, tá? E o antibiótico oral segue o mesmo raciocínio da otite externa difusa. É só se você achar que aquela celulite ali está mais difusa, já está pegando pavilhão, já está pegando a área do tragus, caso contrário, não tem necessidade de usar, ok? A pericondrite é uma infecção do pavilhão, uma infecção da cartilagem mesmo do pavilhão. Ele pode decorrer de uma complicação de otites externas, como eu já expliquei para vocês, mas ele pode ser, por exemplo, por causa de um trauma. Bati a orelha, mordeu, coloquei um piercing, tá? Então, ele pode ser por. É infecção grave, tá? Por que é infecção grave? Vamos voltar lá na histologia, tá? Eu tenho a irrigação da cartilagem, ela é feita pelo pericôndrio, vocês lembram? Pericôndrio é aquela camada que fica por cima ali da cartilagem, tá? E essa irrigação sanguínea, ela é por embebimento. Então, ela chega com aquela quantidade, não tem vaso sanguíneo dentro da cartilagem. Com isso, a antibiótico terapia sistêmica, ela tem pouco acesso à cartilagem, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, porque às vezes a antibiótico terapia, ela não vai ser tão eficaz e resolver tão rápido, igual em outros locais do corpo. Então, esse paciente, a gente tem que ficar de olho nele, tá? É um paciente que, se for bem orientado, não for imunossuprimido, até pode ir para casa, mas tem que ser avaliado em 24 horas. E, se for necessário, a gente interna, tá? Para fazer antibiótico terapia. Às vezes, precisa drenar, tá? Então, olha aqui, gente, isso aqui deu um abscesso mesmo. Aquela celulite complicou, tá? Com o abscesso e tem que drenar. Então, às vezes, tem que fazer drenagem. Quando eu for usar antibiótico terapia, eu posso usar tanto a cefalexina quanto o cipro, né? Então, o cipro vai pegar bem a pseudomonas e o estáfilo, a cefalexina pega bem o estáfilo, a moxa com clavulanato pega o estáfilo e estrépito bem, não pega muito bem pseudomonas. E aí, qual que eu escolho? Tá? Em geral, a gente entra com o cipro, tá? Se tiver falência terapêutica, você pode pensar em cultura ou até em trocar empiricamente esse antibiótico, tá? Mas a moxa com clavulanato é uma boa opção também por pegar o estrépito e o estáfilo, tá? Então, a gente às vezes tem que internar o paciente, não tem jeito,
tá? Como eu falei, principalmente se ele for imunossuprimido, tem que ficar de olho nesse paciente. Nossa terceira doença de orelha externa. Tá, gente? Eu tenho milhões de patologias de doenças de orelha externa. Eu separei para vocês as principais, as que eu acho que são mais comuns e que vocês vão ver mais no dia a dia, tá? Então, a otomicose. O dia que vocês verem, vocês não vão ter dúvida no exame físico. Eu falo que você faz a otoscopia, é igual aquele fungo do pão de forma, sabe? Aquele bolor que cresce ali quando o pão mofa. Aquelas hifas branquinhas, às vezes tem algumas que são mais acinzentadas, tá? Mais escuras. Eu posso ter secreção associada. Se você olhar essa foto de baixo aqui, ó, vocês vão ver que ela tem secreção, tá vendo? Eu tenho talvez uma infecção bacteriana associada aqui, pode acontecer, tá? Então aqui eu tenho mais as hifas branquinhas, tá vendo? Parece um monte de algodãozinho crescendo no conduto. Pode ser às vezes mais amarelada. Aqui eu já tenho uma secreção purulenta, tá vendo? Eu tenho essa secreção purulenta aqui nessa região, e aqui eu tenho essas hifas, tá? Só voltando um pouquinho, a neomicina, tá? Na otite externa, perguntaram aqui se a neomicina não é tão eficaz, tá? Neomicina é ótimo, funciona super bem em otite externa, tá? Qual que é o problema da neomicina? Na bula tem escrito assim, não deve ser utilizado no conduto auditivo em pacientes que têm perfuração timpânica, tá? Porque a neomicina é autotóxica. E na prática, ela é usada em pacientes que têm perfuração timpânica e têm processos crônicos no ouvido. Porque, teoricamente, aquela inflamação crônica, ela protegeria aquela hiperplasia que você tem da mucosa, ela protegeria a janela oval e a janela redonda, e ela não teria ela não teria esse malefício de ototoxicidade. E o cipro, ele é uma droga relativamente nova, o cipro tópico otológico, talvez 15 anos, 20 anos, é uma droga que não é tão antiga quanto a neomicina. Então, a neomicina ela era usada consagrada na literatura, era a opção que a gente tinha, então a gente usava a neomicina. Hoje em dia, a tendência maior é usar o cipro, por ter, né, essa questão dele não ser ototóxico de jeito nenhum, tá? E a neomicina tem a ototoxicidade, mas a neomicina é ótima também. Se eu usar um otosporin, por exemplo, estou fazendo propaganda para o laboratório, não, viu, gente? Mas, assim, uma formulação de neomicina associada a um corticoide para uma otite externa é excelente, tá? Não tem problema nenhum. Então, voltando aqui na otomicose, em geral é o aspergillus, tá? Ele existe, gente, ele está presente na microbiota. O que existe, na verdade, é um desequilíbrio, tá? Igual acontece nas candidíases vaginais, por exemplo, você tem a cândida presente ali, mas existe um aumento do número desse fungo, tá? Então, em geral, é doença de calor também, e o que chama atenção na otomicose é o prurito. Costuma ser o único sintoma do paciente. Então, o paciente, ele não queixa muita dor, tá? Não queixa muito desconforto. Às vezes, ele chega com essa queixa, nossa, meu ouvido está coçando demais. E aí, na hora que você faz a otoscopia, você encontra isso aqui, tá? Tem que limpar. O ideal é a gente limpar sem deixar cair água. Então, você vai lá com um estiletezinho, tá? Limpa, tira aquele excesso de fungo que tá ali, um estilete com algodão, tá? E depois você começa com medicação. Como vocês não vão conseguir fazer isso em unidade de saúde, é permitido que vocês façam uma lavagem nesse caso. Então, faz uma lavagem do ouvido para tirar essa secreção, tá? Tirar essas hifas que estão ali, e a partir daquele momento não pode mais cair água no ouvido, tá? Então, o antifúngico tópico, que é a cicopiroxolamina, é uma opção, tá? A gente tem várias opções de antifúngico tópico, aqui está como sugestão, também não estou fazendo propaganda para o laboratório, tá? Mas é uma opção, a cicopiroxolamina, e a dose a gente usa 2 gotinhas 3 vezes ao dia por 1 semana. Qual que é o problema, às vezes? Eu posso ter uma infecção bacteriana secundária quando eu entro com a cicopiroxolamina. Justifica associar um antibiótico, então, de cara sempre? Não, não justifica, tá? Mas se, por exemplo, você vai reavaliar esse paciente daí 1 semana, ele volta, você percebe que mudou aquilo ali, esse aspecto de fungo que estava aqui no primeiro slide, né? Sumiu, mas agora existe uma hiperemia, uma secreçãozinha no conduto. Entra com antibiótico tópico mais 1 semana, tá? E não pode deixar cair água, o mesmo raciocínio, tem que deixar sem cair. Corpos estranhos, nós vamos falar mais detalhado na aula de urgências em otorrino. Mas só para vocês entenderem, né,
Existe, não é incomum, bichinho, bolinha, miçanguinha, milho, feijão, criança, então eles adoram enfiar coisa no ouvido e no nariz, impressionante. Então a gente pega direto. Em adulto é mais comum insetos mesmo, tá? Então na otoscopia a gente consegue perceber esse corpo estranho ali, às vezes a gente nem sabe o que é exatamente, mas vê que tem um negócio estranho ali. Se for um animalzinho vivo, a gente tem que imobilizar imediatamente, porque o que acontece, gente? A parte interna do conduto auditivo, tá? O terço mais interno, ele é extremamente doloroso, tá? Justamente para proteção do sujeito. Então, se você tentar enfiar um cotonete muito fundo no seu ouvido, alguma tampa de caneta, qualquer coisa, vai doer e você vai tirar. Então, acredita-se que o objetivo evolutivo ali, né, desse conduto interno ser rico em receptores ali, né, de dor, tá? Seria uma questão mesmo de proteção. Quando entra um bichinho ali, aquilo vai batendo na membrana timpânica, vai batendo, a dor é insuportável. O paciente ele chega enlouquecido no pronto atendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a imobilização. Então, em geral, a gente faz com óleo, tá? Eu falo melhor isso para vocês na aula de corpo estranho, na aula de urgências de otorrino, e a gente vai lavar para tirar esse corpo estranho, tá? Cerume. Então, vamos entender o que é o cerume. Primeira coisa, tá? O cerume, ele é produzido por glândulas ceruminosas, tá? É responsável pela proteção mesmo do conduto auditivo. E ele é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que produz muita cera, tem gente que produz pouca cera. Tem gente que a cera é avermelhada, às vezes você tem até dúvida na otoscopia. Nossa, isso é o quê? Isso é um sangue? Não, é a cerinha mesmo. Tem gente que tem uma cera amarelo mais claro, amarelo mais escuro, mais enegrecida, tá? Já foram feitos vários estudos tentando relacionar com nível de lipídios no organismo, colesterol, triglicérides. Não tem explicação. Cada um produz uma quantidade de cera, cada um tem uma cera mais ou menos de uma cor. Isso não tem significado semiológico nenhum, isso não interfere em nada, tá? O que acontece? Essa cera ela é produzida só no terço externo. Então, vou voltar ao slide aqui só para vocês entenderem, tá? Então, essa cera, ela vai ser produzida só nessa região aqui, tá? Nesse terço mais externo do meato do conduto auditivo externo. E essa cera, ela é renovada a cada 21 a 23 dias. Então, produz a cera, ela vem rolando, tá? Trazendo o que ela tiver de ruim aqui, né? Sujeira, enfim. E ela vai cair aqui na região, tá, da concha. Eu tenho que limpar esta cera que está na região da concha. Essa cera que está aqui dentro, ela tem que ficar... Ah, mas eu produzo muita cera. Deixa quieto, não é para mexer, tá? Se eu introduzo o cotonete, por exemplo, e só abrindo um parênteses, na caixinha do cotonete tem escrito assim, não deve ser introduzido no conduto auditivo, tá? Tem escrito isso atrás da caixinha, fica de lição de casa para vocês verem, tá? Então, tá aqui a cera. Eu empurro, eu entro com o cotonete, eu consigo tirar uma parte, mas o resto eu jogo para onde? Para cá, ó, tá? Aqui não tem mecanismo de limpeza. Ó. Se aqui não produz cera, para que meu organismo vai criar um mecanismo de limpeza aqui? Então, o que acontece? Essa cera pode ficar acumulada nessa região e formar as famosas rolhas de cera, tá? Então, às vezes, aquele paciente que tem rolha de cera, acúmulo de cera, eu tenho que lavar o ouvido sempre. Às vezes é só porque ele está usando cotonete, ok? Então, quando é que esse mecanismo de limpeza, às vezes, ele não funciona muito bem? Em idosos, tá? Não é incomum a gente ter que fazer essas limpezas, essas remoções de cerume com frequência, porque à medida que a gente vai ficando mais velho, esse cerume vai ficando mais endurecido, mais ressecado. Então, às vezes, ele tem essa dificuldade, tá? De sair. Ou então, algum paciente que tem essa deficiência nesse mecanismo de limpeza. Por exemplo, aquele paciente que eu falei para vocês da alergia, que descama o ouvido, essa pele pode segurar ali também essa cera e não deixar que essa cera seja exposta, tá? E às vezes estreitamento, algum defeito anatômico também, a mesma coisa, tá? Então, mas em geral, não tem necessidade de ficar retirando cera de paciente, tá? Às vezes a gente tem que fazer lavagem nesses casos que eu falei para vocês individualizados, ok? Então, vamos falar agora das otites médias. Nós encerramos, tá? As doenças, né, principais da orelha externa. E agora a gente vai falar das otites médias, ok? Otite média, gente, como eu falei para vocês, é um processo inflamatório ou infeccioso, tá? Localizado naquela fenda timpânica ali naquele espaço, tá? Todas as vezes que vocês pensarem em orelha
média, primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês é a tuba auditiva. O que está acontecendo com a minha tuba auditiva que aquela orelha média está com problema? Não falei para vocês lá no início que a tuba fica fechada, ela é aberta ativamente, ela é responsável por aerar aquela orelha média e drenar aquela secreção. Só vai dar problema em orelha média quando eu tiver um problema em tuba auditiva. E se eu não tratar essa infecção pensando na tuba auditiva, eu vou ter fracasso no meu tratamento. Então, vocês têm que colocar isso na cabeça e lembrar disso sempre. O que a gente vê de falência terapêutica na prática clínica são tratamentos que não são feitos pensando aí na questão da tuba auditiva, tá? Então, ela ventila e drena, ok? Eu tenho dois picos, tá? Dois picos mesmo, que são mais frequentes, as otites médias agudas. De 6 a 36 meses e de 4 a 7 anos. Por quê? A gente não sabe direito, tá? A tuba auditiva, ela é mais horizontalizada na criança. Então, ela é mais horizontalizada. À medida que a gente vai crescendo, ela vai ficando ela vai ficando menos horizontalizada e ela vai tendo essa angulação, mais ou menos, tá? O que acontece? A gente sabe que se eu der mamadeira deitada para a criança, tem uma chance maior de refluir leite para dentro dessa tuba e ela começar a ter infecções de repetição. Ok, isso talvez explicaria o pico de 6 a 36 meses. Mas por que esse pico de 4 a 7 anos? Talvez porque era a idade que as crianças entravam na escola, né? O quarto ano é o primeiro ano que as escolas públicas fornecem, né? Forneciam há mais tempo. Então, talvez tenha a ver com esse pico de entrada na escola. Mas não tem nada 100% comprovado. O que a gente sabe é que existem esses dois picos, tá? E nas crianças a gente tem que ter muito cuidado com qualquer coisa que você dê para a criança beber deitado. Então, o ideal sempre é mamadeira, o peito, a criança está mais... Por que a amamentação, o leite materno, ele, óbvio, além de todas as vantagens que ele tem em relação ao aleitamento artificial, mas o que seria uma outra coisa, um outro fator que ajuda a questão da criança que tem o aleitamento materno ter menos otites? A posição do aleitamento, ela é uma posição menos horizontalizada. Às vezes a mamadeira você deita a criança e põe ela para mamar, não é isso? Então acaba protegendo também, tá? Então eu tenho esses dois picos. E aí, é viral ou bacteriana? Vocês vão ver milhões de discussões, tem protocolo em up-to-date, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Otorrinopediatria. Muito fácil, os extremos, tá? O borderline é difícil para todo mundo. Para mim, para o pediatra, para vocês, tá? Então, eu falo o seguinte, aquela criança, vou falar em criança porque é o mais comum, mas é óbvio que eu tenho adulto também, né? Aquele paciente que entra lá para você no pronto atendimento, prostrado, febre de 39, 40 graus, uma dor lancinante no ouvido, tá? Aquela toxemia, ele fala para você que está gripado, tá? Eu não falei para vocês que a tuba auditiva, ela para de funcionar, acumula secreção ali dentro e eu tenho uma infecção bacteriana secundária. Então, aquele paciente, eu tive IVAS agora esses dias, eu estava resfriado, eu estava com uma crise de alergia. Você faz a otoscopia, tá? Essa membrana vermelhona, onde tem essa seta aí nessa imagem sua do lado direito, você vê que tem até uma área de flutuação já, tá? Não tenho dúvida que essa otite é bacteriana, que vale a pena entrar com antibiótico, tá? O outro extremo, aquele paciente que chega no pronto atendimento, com uma queixa de dor no ouvido leve, uma febre mais baixa, às vezes ele nem está queixando dor no ouvido, ele foi lá por uma crise de asma, enfim, né, por alguma outra coisa, mas às vezes ele chega com essa queixa, estou com dor no ouvido. O paciente começou IVAS, tem 2 ou 3 dias só, está com aquele nariz escorrendo aí naquela secreção mais clarinha, não está tendo febre ou febre mais baixa, você faz a otoscopia, está aquela membrana avermelhada só, não tem área de flutuação, não tem coisa... Essa otite provavelmente é viral. Essa eu não vou ter que entrar com antibiótico. Porque às vezes a gente erra e trata com antibiótico terapia, às vezes sem necessidade, são esses casos aí que ficam no meio do caminho, tá? Teoricamente, 80% das otites têm resolução espontânea. Eu consigo abrir aquela tuba e ela resolver sem eu ter que fazer nada, tá? Então eu brinco o seguinte, como é que um negócio que tem resolução espontânea de 80% consegue ter protocolo? Por isso que é difícil, tá? Mas é difícil para todo mundo. O importante é você reconhecer os extremos. Eu não tratar como otite viral uma otite que é bacteriana,
não tratar como otite bacteriana, que é viral, e tentar, seguindo essas pistas, entre aspas, que a gente tem, esses protocolos que a gente tem, usar antibiótico terapia o mínimo possível, sem necessidade, tá? Mas, igual eu falei, é difícil para todo mundo, ok? Então, fatores predisponentes do hospedeiro. Sabe-se que algumas pessoas têm uma maior predisposição a ter otites, tá? 6 a 36 meses. E lembrando que quanto mais novo, né? Quanto mais jovem a criança, quando acontece o primeiro episódio de otite, piora o prognóstico. Então, aquele menino que tem otite média aguda antes dos 6 meses, é um paciente que vai me dar trabalho. Aquela tuba dele não tá legal. Não funciona, alteração anatômica, fator alergênico, não sei. Essa criança eu vou ter que ter um olhar muito especial, que é uma criança que vai ter vários episódios recorrentes. Entre os 6 e 36 meses, a mesma coisa. Essa criança tem um prognóstico pior do que aquela criança que vai ter com 2 anos, com 4 anos, com 7 anos. Tá? Sexo masculino, ninguém sabe por quê. Indígenas também ninguém sabe por quê. Sabe-se que sexo masculino e indígena tem mais incidência de otites médias, tá? Não tem nenhum fator associado aí. História familiar positiva, provavelmente tem a ver com alergia. Então, não falei para vocês que quando eu tenho um edema ali da mucosa, eu posso ter uma dificuldade maior? A alergia cursa com isso, com edema de mucosa, tá? Então, o edema da tuba talvez atrapalhe aquela ventilação e daí não dá certo, tá? Questões de imunidade, como qualquer outra doença, né? E fenda palatina ou anomalias crâniofaciais. Por que isso? Em geral, eu tenho um problema ali no tensor do véu palatino e eu não consigo ter uma abertura eficaz dessa tuba, tá? Então, esses pacientes têm uma predisposição maior. Fatores predisponentes do ambiente. O que no ambiente atrapalha essa criança, tá? Ou esse adulto. IVAs recente. Então, eu brinco o seguinte, você coloca o menino na escola, são 20 crianças. A primeira pega, vai passando até o 20º. Na hora que o 20º fica bom, aquele terceiro pegou outra virose, entendeu? E passa para todo mundo. Então, ó, primeiro ano de escola é complicado para qualquer criança. Seja aos 2 anos, seja aos 3 anos, seja aos 4 anos, tá? Então, primeiro ano de escola é sempre complicado, porque você tem uma tendência a ter infecções de repetição, tá? Então, por que creches e berçários? Quanto mais nova a criança, a gente sabe que mais difícil é. Não põe na boca, não põe a mão, né? Não lambe o coleguinha. Né? A gente brinca que assim, não tem jeito, a criança está na fase oral, ela põe tudo na boca. Então, às vezes, aquela criança que entra muito cedo, ela acaba tendo mais infecções. Ponto, tá? Fumante passivo tem a ver com alergia, com a irritação mesmo da fumaça. Estação do ano. Otite média é doença de inverno. Não falei para vocês que ela é depois, normalmente, de uma IVAS ou depois de uma alergia? Isso é mais comum no inverno. Diferente da otite externa, que é mais comum no verão, tá? Posição de amamentação, já expliquei para vocês, tem relação com a tuba auditiva, tá? Então, o aleitamento materno seria um fator protetor, tá? A chupeta, pela mesma razão, higiene, às vezes causando um pouquinho de disfunção tubária, tá? E sabe-se que fator socioeconômico também tem relação direta na incidência de otites, tá? Quem são os agentes? Completamente diferentes dos agentes da otite externa. Quando eu falo em viral, rinovírus, adenovírus, sincicial respiratório em geral. Quando eu falo em bacteriano, tá? Normalmente é o estrépito. A gente fala mais para frente aqui, tá? Lembra sempre da disfunção tubária, ok? Teoricamente, gente, o tratamento da otite média viral é expectante, tá? São medicações sintomáticas. Eu posso entrar com um anti-inflamatório para melhorar a dor. Eu posso entrar só com a dipirona e paracetamol, tá? Posso entrar com corticoide? Pode, tá? Não é protocolo, não é padronizado. Tem protocolos, inclusive, que falam que você não deve entrar com corticoide, porque seria uma medicação que teria um efeito colateral, tá? E já que 80% vai ter resolução espontânea, tá? Quem defende o uso do corticoide defende que você, melhorando a ventilação tubária, você evitaria que o paciente complicasse com uma infecção bacteriana secundária, por exemplo, tá? Então, existe a possibilidade de usar o corticoide, lembrando que nada disso é protocolo, é 100% comprovado, ou usar só os analgésicos mesmo e acompanhar esse paciente, tá?
É a bacteriana. Então, eu tenho Streptococcus como principal agente, Haemophilus e a Moraxella. São os mesmos agentes da sinusite aguda bacteriana que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Em relação ao tratamento, a Moxa ainda é a primeira escolha, tá? Não tem necessidade de usar nada mais forte do que isso. Mais forte é errado, né? Com espectro de ação, né? Espectro microbiológico maior. A azitromicina não é uma boa opção. Ceclor, né? Cefaclor também não é uma boa opção. Então, em geral, a amoxicilina mesmo, tá? A prednisolona ou a prednisona entra aqui naquela mesma história. Não é protocolo, não é padronizado em literatura o uso, mas quem defende o uso defende que você melhoraria, né? A reação ao edema que tem na tuba, abriria essa tuba com mais facilidade, evitando que o paciente tenha recidivas desses episódios, tá? E o uso de analgésico é interessante. Só entrando um pouquinho no que a gente chama de otite média supurada, tá? O que é isso, gente? Eu não mostrei para vocês aquela foto onde eu tenho uma área de flutuação ali. Aquela infecção, aquela quantidade de pus, ela pode ficar tão grande ali dentro da orelha média que ela vaza mesmo o tímpano. O tímpano, ele perfura um buraquinho ali e aquela secreção vai vazar, tá? Normalmente, a mãe chega e fala assim, nossa, doutora, ontem ele estava berrando de dor, 39, 40 de febre, aí o ouvido vazou. Agora ele está ótimo, olha para você ver, está brincando, está pulando, não está com febre mais, mas o ouvido está vazando, tá? E quando você retifica esse conduto, ele não dói, tá? Diferente da otite externa. Então, a história te ajuda a diferenciar a otite média aguda supurada da otite externa, tá? E o exame físico com esse conduto auditivo que não é doloroso também te ajuda a diferenciar, tá? E quando eu tenho essa supuração que a gente fala, né? Eu vou ter um furinho lá no tímpano. Esse furinho vai fechar sozinho, desde que não caia água, tá? Então eu vou ter que entrar com a medicação tópica associada. Então, além do meu antibiótico oral, pensando em Streptococcus, Haemophilus e Moraxella, eu vou ter que entrar com uma medicação tópica, em geral o cipro tópico, que a gente entra por causa daquela questão da ototoxicidade que eu falei. E eu não posso deixar cair água nesse ouvido. Ah, professora, nossa, eu estou super na dúvida, não sei se é otite externa ou se é otite média aguda supurada. Trata como se fosse, então, otite média aguda supurada, tá? Você tem menos chance de errar, ok? Mas pela história, pelo exame físico, dá para ter uma ideia do que é, tá? A serosa, a gente volta nela na aula de hipoacusias, porque o interessante da serose é que ela é assintomática, tá? Não se sabe por quê, você tem essa retenção de líquido ali na orelha média, por um fechamento da tuba auditiva, mas aquilo não infecta, entendeu? É óbvio que esse paciente tem uma predisposição maior a ter infecções de repetição, tá? Mas, em geral, fica aquela secreção. Esse líquido que eu falo, gente, é aquela secreção fisiológica que eu falei que produz lá na orelha média, tá? E aquele líquido fica preso ali, a tuba fica fechada, vai dando uma reação inflamatória crônica ali que aumenta aquele edema cada vez mais, só que o paciente não tem sintoma de infecção aguda. Eu quero, pelo amor de Deus, que vocês nunca tratem esse paciente como otite média aguda. Às vezes a gente pega paciente, ele vai no pronto atendimento por causa de diarreia, de asma, de, sei lá, caiu e cortou a cabeça, qualquer coisa. Aí faz a otoscopia e fala, nossa, mas o ouvido dele está muito vermelho, porque o que você vê na otoscopia é essa hiperemia mesmo, essa congestão da mucosa, tá? E aí começa a tratar o paciente como se fosse otite de repetição. Na verdade, não é. É a otite serosa. O principal sintoma dela é a hipoacusia. A gente volta nisso melhor na aula de hipoacusia, tá? Tá vendo? É uma causa frequente de hipoacusia, ela é causa de atraso de linguagem e atraso escolar. Então, em geral, esses são os únicos sintomas dela. A gente volta melhor, a gente volta nessa serosa na aula de hipoacusia, tá? Professora, você não acabou de falar que não é infecção? Como é que você está colocando aqui no slide que eu tenho que tratar com antimicrobiano, tá? Essa secreção que fica parada, ela tem um aumento mesmo da microbiota endógena ali, ela acaba ficando em maior número, tá? Então, eu acabo tendo que entrar com um antimicrobiano, acabo tendo que entrar com um corticoide oral para tentar melhorar essa tuba aí, tá? Mas tem a literatura que defende que você não tem que entrar com nada de antimicrobiano,
Nada com corticoide, que você entraria só com soro fisiológico nasal, e aí com o corticoide tópico, que a gente vai conversar melhor dele na próxima aula, que é de rinossinusites, tá? Então, teoricamente, eu teria que entrar só com o spray nasal. Por que nasal? Porque ele vai ser absorvido, vai melhorar a rinite e ser absorvido lá no cabo, onde eu tenho a saída da tuba, tá? E essa abertura da tuba resolveria o processo sem necessariamente eu ter que usar um antimicrobiano e um corticoide oral, tá? Eu, particularmente, tento primeiro o tratamento só tópico. Se não tem melhora, eu entro com um antimicrobiano e corticoide, porque se eu não conseguir resolver isso, eu tenho que levar o paciente para o bloco cirúrgico, tirar a adenoide dele, né, fazer uma adenoidectomia independente do tamanho e colocar isso aqui que a gente chama de tubo de ventilação, tá? O que eu faço? Por dentro do canal do ouvido, eu faço uma incisão na membrana timpânica, aspiro aquela secreção que está parada ali e encaixo esse carretelzinho. Então, é como se eu criasse uma perfuração timpânica. Como não, né? Eu crio uma perfuração timpânica artificial. Então, essa aeração, além de eu tirar aquela secreção, né? Essa aeração vai ser pela parte externa. Não pode deixar cair água no ouvido de jeito nenhum enquanto esse tubinho estiver lá. Eu tiro aquele resto adenoide, independente do tamanho que ela tiver, pensando em melhorar a ventilação ali da tuba e entro com o corticoide tópico. Então, eu particularmente, isso é uma conduta minha, eu prefiro usar o antibiótico e o corticoide antes de decidir pela cirurgia, porque eu estou levando o paciente para um procedimento que tem riscos. Então, eu prefiro esgotar todas as possibilidades de tratamento clínico antes de levar o paciente. Mas vocês, na hora que vocês lerem, vocês vão ver divergência na literatura, tá? A otite média crônica, gente, nada mais é do que uma perfuração timpânica crônica ou uma mastoidite crônica. Então, é aquele paciente que ficou anos da vida dele tendo infecções de repetição. Então, aquilo que eu falei para vocês, tem otite média, supura, faz a perfuração fecha. Daí um mês tem de novo, supura, a tuba não funciona. Lá pelas tantas o organismo fala assim, tá, a tuba não funciona, não? Então, eu vou deixar essa perfuração pronta e essa aeração, essa ventilação vai ser externa. Então, é aquele paciente que tem uma tuba auditiva muito ruim e a gente não trata isso adequadamente, ele acaba evoluindo para uma sequela. Então, o paciente com otite média crônica, ele tem perda auditiva, tá? E essa perda pode ir progredindo com o passar dos anos, à medida que ele vai tendo infecção. Ela é indolor, olha aqui que eu anotei para vocês, tá? Então, otite média crônica não dói. Os sintomas dela é hipoacusia e nos períodos de agudização, o paciente tem otorreia associada, tá? Então, caiu água, vaza. Caiu água, vaza água não, né? Caiu água, causa uma reação inflamatória infecciosa ali, vai começar a secretar otorreia. Aí você tem que entrar com antibiótico oral, antibiótico tópico e melhorar aquela agudização. O paciente gripa, né? A tuba não funciona, começa a refluir secreção, otorreia de novo, você tem que entrar com antibiótico. Então, esse paciente ele vai ter que ser submetido ao tratamento cirúrgico, tá? Se eu não tratar esse paciente, isso for evoluindo cada vez mais, isso pode se transformar no que a gente chama de otite média crônica colesteatomatosa, tá? O que é isso, gente? O colesteatoma é um tumor benigno, tá? De origem epitelial, que ele acontece nessas disfunções tubárias crônicas, nessas otites crônicas, tá? E ele é localmente invasivo, ele vai destruindo, tá, as estruturas, ossículo, pode entrar na cóclea, pode causar anacusia, pode pegar o facial e dar paralisia facial, pode entrar para dentro do crânio, tá? E ele causa uma otorreia crônica. Então, o que faz a gente suspeitar do colesteatoma é aquele paciente onde o ouvido dele está sempre vazando, independente do que eu faça. Ambos os pacientes vão ter que ser submetidos ao que a gente chama, tá, de tímpanomastoidectomia. Tá? Então, olha aqui, ó, o colesteatoma ele é de epitélio escamoso estratificado. E ele tem essa imagem branquinha, parece uma cebola, tá? Ele vai crescendo através de lamelas e ele tem essa imagem parecida com uma cebola. Mas nem sempre a gente enxerga ele através da otoscopia, tá? Então, não espere encontrá-lo sempre. O que sugere o colesteatoma é realmente aquela otorreia, né, constante e de odor mais forte. O que eu tenho que fazer com esse paciente de otite média crônica? Não pode cair água no ouvido. Todo paciente com perfuração timpânica, se cair água no ouvido, daí 2, 3 dias vai estar com
uma infecção e vai ter otorreia, eu vou ter que entrar com antimicrobiano. Posso entrar com antimicrobiano, tá? Então, amoxa com clavulanato, a prednisolona, o ciclo. Então, tirei o paciente da minha fase aguda, tá? Às vezes eu tenho que limpar se tiver muita secreção e tal. E tem que encaminhar esse paciente para o tratamento cirúrgico, ok? E o que é esse tratamento cirúrgico? Se for uma otite média crônica simples, que a gente fala, ele não tem mastoidite associada, o ouvido está sequinho, só tem a perfuração timpânica, ficou mais como uma sequela de um processo que teve aí. Eu posso simplesmente reconstruir esse tímpano e fechar ele. Se eu tivesse processo crônico aí, às vezes eu tenho que abrir mesmo a mastoide. Então, olha só, a gente faz uma incisão, tá? Na região posterior da orelha, a gente faz uma incisão bem aqui atrás, tá? Joga essa orelha toda para frente, e aí aqui, ó, é o conduto auditivo, tá vendo? E aqui a mastoide é esse osso que a gente tem aqui. A gente abre, limpa essa mastoide toda, tá? Aqui vai estar o conduto auditivo com os ossículos, a gente reconstrói esse tímpano aqui e a gente avalia, aqui por baixo eu tenho um canalzinho que chama ático, tá? Então a mastoide, ela serve, gente, como uma reserva de ar para o ouvido médio, tá? Então, à medida que a gente vai crescendo e a tuba auditiva vai jogando ar para dentro da orelha média, a mastoide vai pneumatizando, tá? Quando a gente é criança, ela é mais compacta, à medida que a gente vai crescendo, ela vai pneumatizando. E ela funciona como uma reserva de ar quando eu tenho uma disfunção tubária momentânea ali. Então, a gente cria isso, limpa, para conseguir que eu tenha uma eficácia maior no processo do paciente, tá? É isso em relação a otites, tá? Vou abrir para as perguntas. Me perguntaram quantas aulas vão sair no YouTube, né? Eu estou esperando juntar um pouquinho mais de aula, porque eu tenho que abrir um canal, né? Não é isso? Aí tem uma amiga minha que vai fazer isso para mim. Ela falou para eu juntar pelo menos essa aula com hoje com vocês, vão ser 6 aulas. Amanhã eu vou dar mais uma, eu estou achando que segunda-feira eu já jogo isso, tá? Aí, porque não fica aquele canal com uma aula só, ok? Mas a partir de segunda-feira já deve estar lá. Mais alguma pergunta? Quem quiser abrir o microfone, quem quiser perguntar aqui pelo chat. Conseguiram entender as otites médias, as otites externas? Otomicose.